2 Coríntios 3, 12 a 18. Em seguida, vamos orar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar. Santo Pai, eterno e soberano, está aberto agora, Senhor, nas nossas mãos a Tua palavra. Meu pedido, Senhor, nesta noite, é que agora seja usada a espada no nosso coração. Precisamos, Pai, ser feridos. Precisamos ser transpassados pela Tua palavra. Porque eu sei, Senhor, que se nós formos feridos pela Tua palavra, certamente o Senhor trará a cura. O Senhor trará a restauração nas nossas vidas. Fala conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo aqui está tratando um assunto muito importante. O assunto que Paulo aqui ele está lidando, está tratando, é sobre o Antigo Testamento, a lei. E como os cristãos eles deveriam se comportar frente ao Antigo Testamento, frente à lei. Então, será que eles deveriam praticar? Será que eles deveriam ainda trazer a lei nos seus dias? Será que eles deveriam voltar aos preceitos antigos? Será que a lei iria trazer algum tipo de vida, libertação, transformação? E Paulo vai tentar tratar um pouco no capítulo 3 a respeito da lei e a respeito da graça. Mas antes de chegar no capítulo 3, nós temos o capítulo 2 e o versículo 14 ao 17. Paulo aqui ele fala sobre os crentes exalarem um certo cheiro. E o verdadeiro crente, ele exala um cheiro que para uns é um cheiro de vida, só que para outros acaba sendo um cheiro de morte. Então, o verdadeiro crente, ele exala um cheiro. O crente falso, se ele exalar algum tipo de cheiro, não é o verdadeiro. Mas o crente honesto, íntegro, reto, ele vai exalar um cheiro verdadeiro. E esse cheiro produz nas pessoas, seja vida ou seja morte. Mas no versículo 17 do capítulo 2, ele diz o seguinte: porque nós, e quem está escrevendo a carta, capítulo 1, versículo 1, é Paulo e Timóteo, porque nós não somos como muitos. Muitos. E aqui ele vai tratar de pessoas que são pessoas falsas. Existiam pessoas que eram os falsos apóstolos, falsos irmãos, e eles entravam nas igrejas com falsos ensinamentos, ou até mesmo com ensinamentos corretos, mas com uma intenção errada. Eles entravam lá para poder destruir a igreja, destruir os irmãos. E aqui ele está dizendo que naquela época já existiam muitos, porque nós
não somos como muitos. A igreja de Corinto, ela fica quase no início do tempo apostólico. Se naquela época, quase no início do tempo apostólico, Paulo já dizia que existiam muitos falsos apóstolos, falsos irmãos, imagina 2000 anos depois. Então, Paulo está dizendo, nós não somos como muitos. Como? E aqui diz, que ganham falsificando a palavra de Deus. Algumas versões está mercandejando a palavra de Deus. Nós não somos como estes. Paulo aqui, neste versículo, ele diz como não pregar, e ele também vai dizer como pregar. Como não pregar, e aqui ele está dizendo, não falsificando a palavra de Deus. Essa palavra, no original, no grego, ela era usada para pessoas que faziam vinho, e eles espremiam as uvas e faziam vinho, só que quando eles faziam vinho, eles acrescentavam água. E aí aquele vinho, eles vendiam como um vinho original, mas ele não era original. Ele tinha água ali e, claro, rendia mais e eles lucravam mais, porque eles vendiam como original, mas na verdade estava adulterado. E uma das traduções para essa palavra é justamente isso, adulteração. Então, esses homens que faziam vinho colocavam os aditivos, que colocavam a água, e para as pessoas era original, mas era aguado. E o que Paulo está dizendo é que essas pessoas, falsificadores, mercadejantes da palavra de Deus, estão acrescentando outras coisas na palavra que está deixando ela aguada. E eles, Paulo está dizendo, estão ganhando. Paulo não está dizendo que eles estão perdendo. Paulo está dizendo, porque nós não somos como muitos que ganham. Eles ganham, mas eles ganham baseado numa falsificação. Eles ganham baseado numa adulteração. Eles não ganham baseados numa verdade. Eles não ganham baseado numa integridade. Eles ganham baseado numa falsidade. Eles falsificam a palavra de Deus. E aqui ele diz como não pregar, que é não falsificar, e ele diz também agora como pregar. Versículo 17. Mas antes, falamos em Cristo com sinceridade. Falamos com sinceridade. Ou seja, nós não acrescentamos nada. Nós não trazemos nada novo. Nós não colocamos outra coisa a não ser a palavra de Deus com sinceridade. Agora, quando eu tenho a palavra de Deus e eu acrescento outra coisa, e eu digo que precisa de um profeta com uma nova profecia, eu digo que precisa de um livro, eu digo que precisa de uma regra, eu digo que precisa de alguma coisa, eu estou dizendo que a palavra de Deus por si só não é suficiente. Porque eu preciso daquilo ali. Veja, não, mas aquilo ali ajuda, aquilo ali melhora, aquilo ali... Então a palavra de Deus, ela se tornou insuficiente. Só que 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para ensino, para fazer todas as coisas. E no versículo 17, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que Paulo está dizendo? Que é a Escritura que faz isso. Não são outras coisas. Por isso que nós não precisamos de novas revelações. Por isso que não se precisa do livro de Mórmon. Por isso que não se precisa do Antigo Testamento. Por isso que não se precisa de outro Salvador, de outra ideia. Não precisa de nada a não ser a Escritura.
A Escritura é que ela é útil para fazer tudo isso na vida do homem. E aqui, Paulo está dizendo que ele fala e ele prega com sinceridade. Está escrito na Escritura, irmão? Está escrito. Se não está escrito, nós somos sinceros. Não está. Não está escrito na Escritura. Não vou inventar, eu não vou torcer, eu não vou dar um jeitinho. Não está. E ponto. E Paulo, o ministério de Paulo teve êxito porque ele foi sincero. O ministério de Paulo cresceu porque ele pregou a palavra sem adulteração, sem falsidade. Muitos hoje pregam a palavra com falsidade. E naquele dia, muitos que adulteraram serão condenados. Só que quando a gente fala de adultério, automaticamente vem na nossa mente deitar-se, ou alguém casado que se deita com uma outra pessoa, cometeu adultério. Mas existe o outro adultério, que é quando nós colocamos outra coisa além da palavra, e nós aguamos a palavra de Deus. Nós acrescentamos outras coisas à palavra de Deus. Isso é adulteração. E naquele dia, Deus olhará para mim e falará: você é adúltero. Como, Senhor? Eu nunca me deitei com outra mulher. É porque você acrescentou outras coisas naquilo que você não deveria acrescentar. E você agora, por falsificar a palavra de Deus, está sendo condenado. Por isso que Tiago diz: não seja muito de vocês mestres, sabendo que os mestres serão julgados com maior rigor. Então, é muito sério isso. E aí Paulo entra no capítulo 3. Paulo diz: nós pregamos com sinceridade, nós não estamos ganhando, seja almas, seja recursos, não estamos ganhando nada através da falsidade. Nós estamos ganhando pela sinceridade. Nós pregamos de forma sincera. Então, no capítulo 3, do versículo 1, ele faz uma pergunta. Por acaso, porventura, ó Coríntios, começamos outra vez a louvar nós mesmos? Será que nós necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Veja, nós não somos como muitos falsos apóstolos, falsos irmãos. Pregamos de maneira sincera, pregamos de maneira verdadeira. Será que, olha para mim, será que nós precisamos de carta de recomendação? Será que eu preciso chegar para vocês ou chegar para outros irmãos, pedir para eles enviarem uma carta a vocês, para que vocês possam nos aceitar como legítimos cooperadores da obra de Deus? Será que precisa disso? E aí no versículo 2, Paulo escreve para eles: vós sois a nossa carta. Nós não precisamos, ó Coríntios, de eu pedir um irmão, Epafrodito, Tito ou qualquer outro irmão, escrever sobre nós, para que essa carta seja enviada a vocês e vocês possam aceitar. Ó igreja de Corinto, aceitem o apóstolo Paulo, porque ele é um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem pela causa do evangelho. Não tem necessidade, Corinto. Sabe por que não? Porque esta igreja está do jeito que está, pela palavra que foi pregada. Agora, quem pregou a palavra? Quem começou a obra em Corinto? Quem estava lá pregando? Quem estava lá ensinando? Então, vocês são a nossa carta. Vocês são a nossa recomendação. Se vocês olharem para a vida de vocês, vocês podem ver claramente que a recomendação parte de vocês mesmos. É vocês que vão olhar para outras pessoas e nos recomendar. O apóstolo Paulo, não, ele esteve aqui, ele pregou, ele ensinou, ele é um homem fiel, ele é um homem temente a Deus. Agora, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Sabe o que é interessante? É que as pessoas do mundo,
elas não leem as Escrituras, mas elas leem a sua vida. E a sua vida pode fazer com que as pessoas leiam as Escrituras. A sua vida pode fazer com que as pessoas tenham acesso ao Evangelho, ou não. A igreja de Corinto, Paulo está falando, vocês são a carta que é lida por todos os homens. As pessoas vão ler a vida de vocês. As pessoas vão observar a vida de vocês. E se vocês não forem fiéis, e se vocês não estiverem corretos, elas lerão da forma errada. Elas terão um conhecimento de Cristo da forma errada. Que é, infelizmente, o que muitos aí acabam, infelizmente, conhecendo a Cristo de forma errada. Você vê escândalo atrás de escândalos, pastores que roubam, pessoas que estão com duplas intenções na igreja. E o que o mundo fala da igreja? O que o mundo hoje fala dos cristãos? Que são pilantra, 171, que não presta, mas por conta de quê? Porque muitos têm a sua vida exposta e vivem de maneira errada. E aí, é claro, as pessoas ao lerem esta carta, lerem a sua vida, elas têm uma má impressão de Cristo. E aí, versículo 3, ele diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, Paulo diz. Então, Paulo chegou em Corinto, ele prega em Corinto, e agora todos aqueles que se converteram se tornaram uma carta. E eles vão sair na rua e essas cartas serão lidas. Só que se esses irmãos que foram evangelizados por Paulo, alcançados por Paulo, se esses irmãos viverem uma vida terrível, uma vida ruim, significa que Paulo fez um mau trabalho. Significa que Paulo ministrou da forma errada. E aí significa que Paulo não pode ser recomendado. Paulo não pode ser indicado, porque ele fez um mau trabalho. Como que nós vamos julgar e saber se nós estamos fazendo um bom trabalho? Como que um pastor pode saber que ele está fazendo um bom trabalho? Como que um evangelista pode saber que ele está fazendo um bom trabalho? É se ele tem resultado disso, é se ele tem frutos disso. É se o pastor, se as pessoas que estão na igreja daquele pastor estão sendo tratadas, estão melhorando, estão crescendo, estão sendo cuidadas. Ora, então ele é um bom pastor. Se o evangelista que sai na rua, ele prega, ele alcança as pessoas se convertem, pessoas saem reflexivas, pessoas saem de alguma forma ali querendo Cristo. Então, é uma recomendação. Ora, imagina que você queira, na sua casa, colocar um piso. Você vai lá, quer colocar um piso, ou levantar uma parede, fazer uma construção que seja. Você vai contratar quem para fazer isso? Um bom pedreiro ou um mau pedreiro? Não, eu vou chamar aquele pedreiro lá que ele construiu a casa do Joaquim. Tudo bem, a casa do Joaquim caiu. Joaquim até morreu. Eu vou contratar ele porque ele é mais barato. Você vai fazer isso? Óbvio que não. Você vai contratar o pedreiro que você sabe das qualidades dele. Você sabe que ele colocou um piso e o piso ficou da forma certa. Que ele construiu a casa e a casa ficou da forma correta. Agora, se Deus for chamar alguém para um ministério específico, quem ele vai chamar? O evangelista, o pastor, o servo, que faz um mau trabalho ou que faz um bom trabalho? Então, olha para você, assim como eu olho para mim. O trabalho que você faz para Cristo é um bom trabalho ou é um mau trabalho? Se Deus tivesse uma tarefa específica para fazer nesse momento, será que Ele poderia escolher você? Ou será que você atrapalharia o trabalho de Deus? Na verdade, Deus não pode te escolher, porque se Ele te escolhesse, seria pior. É melhor não enviar ninguém do que me enviar. Porque eu sou um peso negativo, eu sou um peso contra. Então, você é uma pessoa recomendada ou não? Ele continua.
Verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo aqui começa a introduzir o assunto de lei e graça. Começa a introduzir o assunto sobre o Antigo Testamento. Paulo está dizendo agora que o que foi escrito não foi escrito em vocês, ó Coríntios, na tábua de pedra. E essa tábua de pedra nós conhecemos muito bem, que são os 10 mandamentos escritos na tábua de pedra. E o que foi escrito em vocês não foi escrito de forma externa, foi escrito de forma interna. Foi escrito no coração de vocês. Porque agora, Paulo vai começar a tratar sobre isso. Agora, o Novo Testamento não é o externo. Porque o Antigo Testamento, as pessoas elas faziam na força do seu braço. Elas cumpriam na força do seu eu. Então, tinha que fazer ou tinha que deixar de fazer. Elas iam tentar cumprir ou não fazer ou tentar. Tudo de forma externa. Quando vem Cristo, ele trata agora de forma interna. Quando no Antigo Testamento se fala de adultério, se fala de quê? De um homem deitando-se com uma mulher, ou vice-versa. Quando Cristo vem falar sobre adultério, ele não fala do ato. Ele agora fala de algo interno, o coração. A graça, Cristo, vem tratar o interno, enquanto a lei tratava o externo. O que os fariseus faziam que Cristo chegou e disse que eles eram hipócritas? Porque eles limpavam o exterior. Mas e o interior? Não limpavam. Então, para as pessoas, mostravam o exterior impecável. Mas Deus, que sonda mentes e corações, sabia que o interior estava podre. Então, por isso que Cristo ele vem trazendo uma mensagem que não é você mudar o exterior sem se preocupar com o interior. A mensagem de Cristo é mudar o interior, que isso automaticamente muda o seu exterior. O seu exterior. E ele continua dizendo, versículo 4 e 5. A lei era o que você era capaz de fazer. A força que você tinha. Então, eu não vou matar, eu não vou criar outros deuses, eu vou tentar no sábado fazer tudo certinho. Mas a graça já não é assim. No tempo de Cristo, já não é o que eu tenho condições de fazer. Porque no versículo 5, Paulo diz, a nossa capacidade vem de Deus. Eu já não sou capaz. Eu preciso reconhecer isso. Eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho força suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente. Tudo vem de Deus. Toda capacidade vem de Deus. Toda a força que eu tenho para cumprir a obra de Deus vem de Deus. Não vem de mim. Não vem de mim. Por isso que nenhum de nós tem o direito de se gloriar. Por que nós não podemos nos gloriar? Porque a força não vem de nós. Não somos nós que temos condições de fazer, é Deus em nós, por isso que a glória é dele. Agora, deixa Deus retirar a capacidade dele em nós e deixar-nos fazer da nossa própria força para ver o que acontece. Automaticamente viramos as costas para Deus e fazemos as coisas do nosso jeito. E é claro, por isso que precisamos de Deus e a capacidade vem dele. Deus nos dá esta capacidade de cumprir a obra dele. E no versículo 6, ele diz, o qual também nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Nós não somos ministros do Antigo Testamento. Nós não somos ministros da lei. Nós não somos ministros do decálogo. Nós somos ministros de uma nova aliança. E ser ministros de uma nova aliança não é porque temos força,
não é porque somos eloquentes, não é porque somos melhores, é porque essa capacidade vem de Deus. É Deus que nos dá essa capacidade. É Deus que nos dá essa condição, e nós somos privilegiados por isso. Porque muitos gostariam de pregar o que temos condições de pregar. Muitos gostariam de testemunhar o que temos condições de testemunhar. Muitos gostariam de experimentar o Espírito, a presença de Deus, como temos condições. Por isso que tudo vem de Deus, não vem de nós. Vem de Deus, graças a Deus por isso. E é claro que é através de Cristo. É através de Cristo. E aí ele diz, versículo 6, de ser o ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito traz vida, ou o Espírito vivifica. Por que nós não somos ministros da lei? Porque a lei mata. A função da lei é apontar o erro do homem. A função da lei é mostrar que o homem é um desgraçado, um pobre coitado, que não é capaz de passar por 10 leis simples. O homem não é capaz. Então a lei humilha, desgraça e aponta o homem. E diz, está vendo? Você é um nada. São apenas 10 leis e você não consegue passar. São apenas 10 regrinhas e você não consegue passar. E aí a lei, que foi escrita pelo dedo de Deus, apontava o pecado, mas não trazia transformação, não trazia regeneração. A lei, ela não dava ao homem o novo nascimento, não dava. Por mais que o homem se esforçasse, por mais que ele tentasse, por mais que ele quisesse não errar, lá estava ele errando de novo. Lá estava ele levando o animal para ser sacrificado por conta do seu pecado. O homem não foi capaz de cumprir a lei. Mas agora, esse novo ministério, que é o ministério do Novo Testamento, ele já não traz morte, ele traz vida. Ele já não traz apontamento do pecado apenas, mas ele traz a transformação de vida. Por isso que Cristo ele vai dizer que temos que nascer da água e do Espírito. E aqui ele claramente vai dizer, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida. O Espírito vai trazer agora a nós o novo nascimento. Agora, a lei, ela não traz isso. Aponta, mas ela não resolve. Cristo é que resolve. A graça é que vai resolver. Esse tempo do Novo Testamento, ao qual nós estamos vivendo, é que vai transformar a vida do homem. E aí ele continua. 7. Se o espírito da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? No tempo do Antigo Testamento, as leis vieram de forma, podemos dizer, não foi de forma natural. Foi de forma até surpreendente. Foi de forma... O rosto de Moisés brilhava, o monte tremia. Foram coisas grandes que aconteceram. Mas o que Paulo está dizendo é que mesmo que no Antigo Testamento essas coisas grandiosas aconteciam, Paulo está dizendo no versículo 8 que o ministério do Espírito tem maior glória. O ministério do Espírito, o Novo Testamento, ele tem maior glória. Agora, se fosse para você pregar, se fosse para você viver, se fosse para você ensinar, qual que você faria? O ministério da letra ou o ministério do Espírito? Se fôssemos julgar qual que tem maior glória, Paulo mesmo está dizendo, é o ministério do Espírito.
Mas tem muitos que gostam de ficar insistindo no ministério que mata. No ministério que não traz vida ao homem, que não regenera o homem, mas estão presos em algo que mata. Tem sentido isso? Não tem nenhum tipo de sentido. De ficarem presos a regras, a normas que matam. Normas, regras que não trazem nenhum tipo de transformação ao homem. Somente aponta o erro. Somente aponta o pecado. Somente traz a morte. E Paulo aqui está dizendo que o ministério do Espírito, o Novo Testamento, é que tem a maior glória. Versículo 10 e 11. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória que permanece. O Antigo Testamento, as leis foram transitórias, ou seja, efêmeras, passageiras. Não vingou, não ficou. E aqui ele está dizendo, muito mais, versículo 11, é a glória do que permanece. E qual que permanece até hoje? É o ministério da letra? Não. É o ministério do Espírito. Agora, deixa eu fazer um adendo aqui. No Antigo Testamento, Deus criou regras, leis, no seu próprio dedo. E estas regras e estas leis que foram criadas pelo dedo de Deus não foi suficiente para transformar o homem. Não foi capaz de fazer com que o homem fosse regenerado. Agora, raciocina comigo. Se o dedo de Deus que escreveu o Decálogo, os 10 mandamentos, não foi capaz de levar o homem à transformação, você acha que se nós criarmos leis e regras hoje, vai transformar o homem? Você acha que se nós pegarmos vários pontos específicos e colocarmos tintim por tintim, vai transformar o homem? Vai levar o homem ao novo nascimento? Vai levar o homem à transformação? Tenho certeza que não. Porque é só Cristo que traz a transformação. É só Cristo que traz o novo nascimento. Eu posso ler o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, todo, 10 vezes, 15 vezes, saber todas as leis de cor. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Eu posso criar novas leis, eu posso criar novas regras, não é o suficiente. Se não for por intermédio de Cristo, não é o suficiente. Pode lutar o que for, vai sempre perder. Agora, a partir do texto que nós lemos do 12 ao 18, agora Paulo diz, tendo, pois, tal esperança. Qual a esperança? Ora, a esperança que o Espírito, ou o ministério do Espírito traz vida. Tendo a esperança que não precisamos da lei, tendo a esperança que não precisamos daquelas regras, tendo a esperança que Cristo veio, que somos capazes através de Deus, que Deus nos dá força, que agora as pessoas podem ser livres, as pessoas podem ser transformadas. Tendo esta esperança, Paulo diz no versículo 12, usamos de muita ousadia no falar. Usamos de muita ousadia no falar. Você possui esta esperança? A esperança de que Cristo transforma, a esperança de que Cristo alcança, de que Cristo realmente muda, regenera, que você vive agora na época da graça. Você tem essa esperança? Tenho. Mas se você não é ousado no falar, você não tem essa esperança. Você não acredita verdadeiramente. Acredita da boca para fora.
fala da boca para fora, mas não acredita realmente. Por quê? Não, porque eu tenho timidez, é porque eu tenho medo, é porque eu fico pensando se acontecer isso, aquilo. Então você não tem essa esperança verdadeiramente. Aquele que tem essa esperança realmente fala, mas não fala de forma comum. Fala de forma ousada. Fala de forma firme. Fala de forma aberta. Porque ele tem essa esperança. Agora, no versículo 13, Paulo diz o seguinte: e nós não somos como Moisés, que colocou um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para a glória que já tinha se acabado. Em Êxodo 34, a passagem conta que Moisés, ele entrava para falar com Deus, e ele saía, e ele transmitia as palavras para o povo de Israel. Após isso, Moisés colocava um véu sobre o seu rosto. E quando de novo ele ia ter contato com Deus, ele entrava, ele tirava o véu, saía, falava com o povo e depois ele colocava o véu. Paulo aqui está colocando o porquê Moisés colocava o véu. E aqui esse véu, esse pano que Moisés colocava sobre o seu rosto, ele dizia que era para que os filhos de Israel não olhassem de forma clara, de forma direta, para o fim daquilo que estava acabando. Ou seja, aquela glória, aquele brilho, aquele resplendor estava se esvaindo, estava acabando. E Moisés, não queria mostrar para o povo que ele já não tinha a mesma glória, que já não tinha o mesmo brilho, que já não tinha o resplendor. Então ele cobria. Usava um véu, usava algo para cobrir. Agora deixa eu falar um pouco mais claro e mais direto sobre isso. Tem muitos hoje que utilizam um véu na sua vida, que utiliza uma máscara, que utiliza uma fantasia para esconder aquilo que verdadeiramente é. Porque eles querem aparentar algo que na verdade não são. Eles querem ter a fama de pessoas dedicadas, eles querem ter a fama de que são cristãos, eles querem ter a fama de serem bonzinhos, eles querem ter a fama de serem homens de Deus, mas na verdade estão usando uma máscara, uma fantasia, um véu, para que as pessoas não olhem claramente e vejam que não é nada daquilo. E muitos escondem atrás dessa fantasia os seus pecados. Escondem atrás da fantasia as suas coisas secretas. E na frente das pessoas mostra a mais bela aparência. Mas na verdade por trás não tem nada disso. E quando nós agimos dessa forma, agimos desse jeito, precisamos de uma coisa, e Paulo vai dizer mais à frente: conversão. Conversão. Então, se eu coloco esta máscara para poder esconder a iniquidade do meu coração, coloco essa máscara para poder esconder a minha descaridade, esconder o meu severo julgamento com o próximo, esconder a minha autodependência, esconder que eu não gosto de sentir a convicção de pecado, eu possuo preconceitos insinceros, eu possuo espírito de vingança, possuo avareza, gosto das coisas do mundo, gosto das suas músicas, gosto da sua roupa, gosto da maneira como eles se comportam, gosto do lazer que eles têm. Eu defendo indevidamente os interesses da minha igreja, da minha denominação. Eu resisto aos ensinos do Espírito, eu pratico a dissensão, eu justifico o mal que eu faço. Eu sou impaciente, não espero o tempo de Deus agir, não tenho bondade no meu coração, não tenho amor para com o próximo, eu sou egoísta.
eu sou negligente na oração, eu sou negligente nas coisas espirituais, eu sou incrédulo, eu digo que acredito, mas eu não faço. Eu sou alguém que não é verdadeiro, não é sincero, eu sou desonesto. Eu gasto o tempo que Deus me dá com coisas que não edificam. Eu gasto o tempo que Deus me dá com pecados. Eu atento para a iniquidade do meu coração. Eu não olho com bondade, eu não olho com amor, mas eu coloco uma máscara para esconder todas essas coisas do meu coração. E quando vocês olham para mim, vocês veem o Felipe como um bom cristão. Vocês veem o Felipe como um servo de Deus. Mas a verdade é que tirando esse véu, é que tirando essa fantasia, você vai ver várias coisas na minha vida que se eu mostrasse, vocês se assustariam. Meu Deus, irmão, você é assim. Mas por que esconde? Esconde para que as pessoas não olhem de forma firme para aquilo. E todos nós agimos assim. Todos nós não agimos muitas vezes de forma sincera, de forma honesta. Escondemos verdadeiramente o que nós somos, porque temos medo do julgamento do próximo. Temos medo do que o próximo vai ver em nós e vai falar conosco. Temos medo. Mas quando nós observamos estas coisas na nossa vida, os pecados, os erros, as falhas na nossa vida, Paulo aqui vai dizer pontos interessantes que devemos considerar. Versículo 14. Os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido, desfeito, não seguimos mais. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, muitas vezes, quando a palavra é lida, quando a palavra é pregada, o véu, a máscara, a fantasia ainda está lá. A palavra é dita, ela é pregada, mas ainda está lá, escondendo realmente quem é. Mas qual é a solução então? Paulo, eu tenho uma máscara na minha vida. Paulo, eu não sou verdadeiro, eu não sou sincero. Paulo, existem coisas que eu escondo, existem coisas que eu não posso mostrar para as pessoas, é feio demais, Paulo. Paulo diz o que devemos fazer. Ele diz, versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então a máscara será retirada. A hipocrisia será retirada. Os pecados que lá estão serão retirados. Quando? Quando se converterem. Quando mudarem. Quando se entregarem a Cristo. Quando realmente se lançarem e dizer, Senhor, olha o estado que eu estou. Olha o jeito que eu estou. Muda a minha vida. Transforma o meu eu. Toca na minha vida, Senhor, e me faça um homem novo. Quando se converterem ao Senhor, o véu é retirado. Então a máscara eu não preciso mais. Eu não preciso mais fingir que eu não sou. Por que não? Porque o véu foi retirado. Agora eu posso ser alguém verdadeiro, alguém sincero. Por quê? Porque em Cristo eu sou íntegro. Em Cristo eu sou reto. Não sou mais um mentiroso. Não sou mais um hipócrita. Não sou mais um amante do mundo. Não sou. Cristo me libertou. Cristo me transformou. Essa talvez você possa pensar. Irmão, mas você está pregando isso? Isso é uma mensagem para você pegar para os mundanos. Os mundanos precisam ouvir que Cristo muda, que Cristo transforma. Mas quantos estão hoje na igreja do mesmo jeito que as pessoas do mundo? Com uma máscara. Às vezes vamos imaginar
que aquele que nesse momento está fornicando, que nesse momento está usando drogas, que nesse momento está lá roubando, assassinando pessoas, esse é o ímpio da marca maior. Esse é aquele julgado ao inferno. Mas nós, às vezes, por pensamentos, pecamos aqui dentro. Ninguém sabe. Mas por que nós julgamos mais santos, mais puros do que aquele que está lá agora atirando no seu próximo? O próprio apóstolo João disse que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Aquele que odeia seu irmão, se eu odiar alguém, é o mesmo que eu estar com uma arma apontada na cabeça de outro atirando. Eu sou homicida. Então veja, é uma mensagem que deve ser pregada dentro da igreja. Porque há muitos que se parecem àquilo que não são. E o que eles precisam? De conversão. E o que eles precisam? De regeneração, de novo nascimento, de transformação. Que Cristo nos transforme. Que Cristo nos alcance. Que nós não venhamos a ficar justificando os nossos pecados, os nossos erros, justificando em cima do outro, justificando por conta das circunstâncias, justificando e nada muda. Só justificativa barata. E nós estamos descendo o inferno com as nossas justificativas. Maldita justificativa. Maldito que não aceita a palavra, não aceita o Espírito falar, não aceita. Deus fala, Deus diz muda, Deus diz se converte, Deus muda, Deus diz se arrepende, mas não aceita. Diz que não precisa, faz diferente. Maldito isso. É obra de Satanás. É obra de Satanás. E aí ele diz, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Liberdade. Palavra bonita. Liberdade. Por quê? Porque eu já não estou mais preso ao pecado. Eu já não estou mais preso às cadeias de Satanás. Eu já não estou mais preso às cadeias da lei, que só aponta, mas não resolve nada. Agora eu sou livre em Cristo. Liberto em Cristo. Liberto do meu eu, liberto dos pecados, liberto das falhas, sou livre. E agora sim, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto. Agora todos nós, sem usar as máscaras, sem a hipocrisia, sem a mentira, sem as justificativas, sem as explicações. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Como? Ele diz, pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Somos transformados. Mas o primeiro passo para ser transformado, degrau a degrau, de glória em glória, é o versículo 16. Quando se converterem, o véu será tirado. Quando se entregarem a Cristo, quando se lançarem e dizer, Senhor, aqui estou eu, não quero justificativas, não quero explicações, sou eu do jeito que eu estou, assim, podre, um lixo, um nada, todo desse jeito aqui, Senhor. E Deus vem e faz a obra. Deus vem e transforma. É desse jeito que Ele quer. Deus não quer que você tente melhorar a sua vida para você chegar até Ele e, Senhor, eu melhorei, eu deixei o cigarro, eu deixei a bebida, eu deixei isso, eu deixei a mentira, agora, Senhor, eu estou aqui, quero me converter. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você vá do jeito que você está. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e eu preciso, Senhor, de transformação. Eu não quero mais, Senhor, estar do jeito que eu estou. Eu não quero mais cometer as mesmas coisas que eu cometo. Me ajuda, Senhor. Tu és a minha única esperança, Tu és o meu único refúgio. Só o Senhor. Não existe mais nada, ninguém que possa me mudar, que possa me transformar. Apenas o Senhor. Me ajuda. É isso que Ele quer. Então, se existem
se existe na sua vida hoje fantasia, máscara, pecados, vá ao Senhor. Ele vai te tocar. Ele tem prazer nisso. Você acha que ele enviou Cristo a esse mundo com qual intuito? O intuito de transformar a sua vida para que eu e você sejamos salvos. Ele enviou Cristo a esse mundo para te alcançar, para te mudar, para te moldar à imagem do Filho. Romanos capítulo 8. E aí, Paulo conclui, capítulo 4, uma vez convertidos, uma vez entregues, refletindo a glória do Senhor, versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, agora vamos ter a condição de rejeitar. Porque quando você não tem a Cristo, pelo poder da sua força, você não consegue rejeitar. Você abraça os vícios, a sua vontade, você abraça. Mas agora, uma vez convertido a Cristo, uma vez o véu foi retirado, agora você tem condições de dizer, não, Satanás, agora chega. Você brincou comigo até hoje, você me usou até hoje, Satanás, agora chega, eu já não sou mais seu, eu já não sou mais o seu brinquedo, agora eu sou de Cristo. E você vai ter força suficiente pelo Espírito de Deus para dizer a Satanás, chega, agora não. Mas o passo a tomar é o passo de conversão. Por isso, se você identificar na sua vida pontos que precisam ser mudados, não justifique. Não deite na sua cama hoje à noite em paz, em tranquilidade. Porque se cair no esquecimento, se deixar para depois, você pode perder a última oportunidade da sua vida de se entregar a Deus. E naquele dia, aos prantos, chorando, pedindo a Deus misericórdia, você vai receber na sua cara, aqui você não entra, não te conheço. E desesperado, o que você fará? Você teve tempo, você teve oportunidade, você teve misericórdias, mas você não quis. E não é aquele dia que você vai ter. Não é aquele dia que Deus vai abrir os braços e, tudo bem, eu te entendo. Não entende, não vai entender. E não tem que entender. Porque deu toda a oportunidade durante a vida para cada um de nós. Eu estou hoje com 32 anos. 32 anos eu tive oportunidade. Não abracei. Morri hoje. E agora? Lamento. No funeral, não adianta cantar, não adianta louvar a Deus pela vida do irmão se morreu em pecado. Se morreu sem, de fato, viver uma vida reta. Não adianta. Palavras, louvores pela situação que, na verdade, quem sabe, quem conhece, vai saber que não está salvo. Então, não espere aquele dia chegar. Não espere um atropelamento, não espere um infarto, nem espere a volta de Cristo. Tome atitude hoje. Tome atitude agora de se converter e de se entregar a Cristo. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Ó Senhor amado, Deus poderoso. Pai, se o Senhor nos sondar, se o Senhor olhar profundamente para dentro do nosso ser, Tu encontrarás ali, Senhor, maldades, pensamentos errados, sentimentos ruins. Tu encontrarás ali, Senhor, coisas que não deveriam estar. E no decorrer, Senhor, da nossa semana, praticamos e agimos de forma errada. Falamos palavras que não deveríamos,
olhamos aquilo que não deveríamos, fazemos coisas que não deveríamos, gastamos tempo com coisas que não deveríamos, Senhor. Estamos aqui, Pai, para pedir ao Senhor perdão. E pedir, Pai, ao Senhor regeneração, transformação, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Estamos fracos, Senhor. Muitas vezes sem força de orar, sem força de ler, sem força de buscar. Vem sobre nós, Pai. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo. Convence-nos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E leva-nos, Pai, a uma nova vida em Cristo Jesus. Queremos, Pai, viver contigo para a honra e a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos a Ti. Em nome de Jesus.